Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de Villanueva. Quais são as conclusões que nós podemos chegar sobre a retórica do PSOL depois do assassinato brutal daquela vereadora, a senhora Marielle Franco? Preliminarmente, nós percebemos que o PSOL e seus ativistas e militantes têm um grande problema com a realidade. Eles passaram anos e anos boicotando a ação da polícia, dizendo que a polícia é assassina e etc., e ainda continuam com essa retórica, com a diferença de que, pelo menos em um ponto, os psolistas aderiram a um projeto de direita, ou seja, de que querem punição rigorosa aos assassinos da vereadora. Vejam que lógica contraditória. Uma hora, pessoas como Gregório do Vivier, ou quem sabe Marcelo Freixo, enfim, exigem basicamente a extinção das polícias, a desmilitarização das polícias, ou então o desarmamento da polícia. E por outro lado, eles querem punição rigorosa aos bandidos. Mas a pergunta que não quer calar é: onde é que esse pessoal estava quando 60 mil pessoas eram assassinadas todos os anos no Brasil, ou continuam sendo assassinadas todos os anos no Brasil? Onde é que esse pessoal estava? Na verdade, não somente negligenciaram as 60 mil vítimas que são produzidas pelas variadas formas de crime que hoje em dia dominam as ruas brasileiras, como também foram defensores de 60 mil assassinos. Porque da feita que eles defendem a impunidade generalizada, afirmando que nós temos que ser condescendentes com os bandidos, que os bandidos precisam de medidas socioeducativas, que os bandidos são coitadinhos, vítimas da sociedade. Logo, se eles são vítimas da sociedade, as verdadeiras vítimas são culpadas, e aí podemos concluir que o PSOL só chora as dores da morta porque tinha a carteirinha do seu partido. Porque até então, os 60 mil assassinos estavam matando livremente e o PSOL fechava os olhos quando não era cúmplice desses 60 mil assassinos. E já falando sobre o assassinato desta moça e as justificativas espúrias pelos quais o PSOL está fazendo uma gigantesca propaganda de santificação desta dona, uma vez que, com toda a problemática relacionada ao seu assassinato, ela não é necessariamente um modelo a ser seguido, não somente com relação aos seus valores, como também no que diz respeito às suas agendas, inclusive agendas de desarmamento da população civil, agendas de desarmamento da Guarda Municipal, agendas de ataque seletivo à polícia, como se toda a composição da polícia fosse a corrupção em si, enquanto eram silenciosos com as barbaridades do tráfico. E aí podemos nos perguntar: quanta demagogia deste povo! Isso me lembrou muito bem aquele filme que teve grande sucesso, o Tropa de Elite, quando você vê aqueles estudantes da Zona Sul do Rio de Janeiro, aqueles burguesinhos contaminados por Foucault, contaminados por tudo quanto é ideologias espúrias de esquerda, e de repente eles estão nas favelas, falando mal da polícia naturalmente, mas aceitando bovinamente a sujeição humilhante a um traficantezinho vagabundo qualquer. Percebe uma coisa curiosa isso? Eles são capazes de atacar a polícia vagabunda, a polícia filha da puta, a polícia corrupta, a polícia arbitrária, etc, etc. Mas, em compensação, aceitam a sujeição da criminalidade e do tráfico. De uma forma servil, covarde, humilhante, inclusive. Só que, dentro dessa relação servil, as coisas também fogem do controle. E eis o que acontece quando, tendo um incidente envolvendo o tráfico e a polícia, um casalzinho lá de ativistas de uma ONG acaba sendo sequestrado e a dona leva um tiro na cabeça e o cara, que é um assistente social, é queimado vivo à base de pneu, como é típico das inúmeras barbaridades dos traficantes. E eis que a outra ativistazinha maconheira, procurando um ex-namorado, que é policial inclusive do BOPE, diz para ele:
olha, o fulano e o cicrano foram sequestrados pelo tráfico. Você não vai fazer absolutamente nada? Aí o policial irônico diz: fica tranquila que o fulano de tal do tráfico tem consciência social. E a dona retruca: mas você não é polícia? Ah, agora eu sou polícia. E nesta altura do campeonato, seus amigos já estão mortos. Ou seja, a polícia é achincalhada por esse povo, humilhada, desacreditada, porque se há policiais corruptos e há policiais arbitrários, a lógica que nós temos que chegar é de que esses policiais também são criminosos e, portanto, eles devem ser afastados da corporação e a corporação deve ser moralizada. Não é isso que o PSOL prega. Prega justamente o contrário. A polícia tem que ser completamente desarmada e o tráfico tem que ser negligenciado. Isto quando não aceito dentro dos domínios da favela. Aí nós percebemos que, no final das contas, quem gosta de traficante não é favelado honesto. Quem gosta de traficante é riquinho que gosta de cheirar pó na zona sul do Rio de Janeiro e que vota no PSOL. Ou então, esse tipo de gente delinquente espiritual que é incapaz de aceitar a autoridade da polícia, mas aceita de uma forma covarde a autoridade do bandido. E quando o bandido ameaça matá-lo, ameaça queimá-lo com pneu, aí sim eles lembram que existe a polícia. Aí sim eles lembram que existem as autoridades públicas. Então veja essa lógica bizarra, criada por gente como Freixo, criada por gente como Chico Alencar, criada por gente como Gregório do Vivier e muitos outros. Essa esquerda festiva, desequilibrada e que está sendo agora vítima do seu próprio veneno. Uma hora a polícia tem que dar carinho para os traficantes, tem que ser desarmada, tem que ser desestabilizada. E quando esta cidadã, que faz parte do PSOL, ou fazia parte, porque já não, coitada, não pertence mais a esse mundo, foi assassinada, aí sim lembram de que é preciso segurança pública, é preciso justiça e é preciso também autoridades. Ou será que o senhor Marcelo Freixo vai pedir ajuda aos traficantes? Vai pedir ajuda às milícias? E vejam essa tentativa distintiva que o PSOL faz entre milícias e traficantes. Como se os traficantes não fossem menos corruptos do que as milícias e como se as milícias, ocupando o espaço do tráfico, não tivessem algum vínculo com o tráfico também. Ora, qual é a diferença entre milícia e traficante? É uma diferença de nome? Porque, obviamente, se a milícia tomar o espaço do tráfico, na verdade o que vai ser mudado é o nome do traficante, com a diferença de que vão reivindicar uma soberania talvez pior do que o traficante. Porque existem muitas milícias que são polícias corruptas. Então nós temos que colocar tudo no seu lugar. Obviamente que aqui nós não vamos apoiar milicianos, não vamos apoiar traficantes, são criminosos, são bandidos, têm que ser reprimidos, têm que ser sufocados. E tem que se moralizar a polícia. Tem que se punir rigorosamente policial criminoso porque é um bandido de farda. Mas quem disse que PSOL fala assim? PSOL afirma que, na verdade, a polícia como um todo, na sua existência, é bandida. E logo, é preciso desmobilizar completamente a polícia na repressão ao crime. Mas, por um lado, nós podemos reconhecer que Freixo e seus asseclas, como também muitos do PSOL, no seu discurso confuso, praticamente como um vírus contra a sua capacidade cognitiva, estão exigindo duas coisas contraditórias. Uma, eficácia da polícia na prisão dos criminosos desta vereadora, e outra, a desestabilização da própria polícia para investigar os fatos. E observem que a formação
de grande parte desses grupos criminosos que hoje em dia existem no país, como por exemplo o Comando Vermelho, que surgiu na época do regime militar e foi armado, treinado por grupos de extrema esquerda, ou então o PCC, como pode ser também a Família do Norte, ou então o Bonde dos 40, enfim. Grande parte desses organismos criminosos tem a estrutura de um partido revolucionário, tem a estrutura de um partido comunista mesmo. Ou seja, eles exigem lealdade, eles têm regras, eles têm códigos, têm hierarquias e têm até mesmo agendas e slogans políticos. E não é por acaso que a esquerda simpatize com esses grupos criminosos como se eles fossem agentes de transformação revolucionária da sociedade. É por isso que os freixos, é por isso que as associações de direitos humanos, que são atochadas de comunistas, socialistas, esquerdistas, têm uma visão condescendente com o bandido. Por que não falar das vítimas policiais? Por que as vítimas policiais foram esquecidas? Já que os policiais, quando sofrem algum tipo de assassinato de um bandido ou mesmo do crime organizado, também são vítimas. Por que ignoraram 60 mil pessoas por ano? E multiplique isso por 10 anos, multiplique isso por 20 anos. São 4 milhões de pessoas. 60 mil por 10, 600 mil pessoas. Por 20, 1 milhão e 200 mil pessoas. Em 20 anos. Imaginem o número de pessoas mortas em 20 anos. Mata do que muitas guerras. E por que o pessoal silenciou? Claro, Marcelo Freixo deu uma brilhante ideia. Vamos iluminar melhor as ruas, aí vamos coibir os crimes. Ou mais, vamos desarmar as polícias. Que coisa horrorosa, que coisa detestável polícia ter fuzil R15. Temos que deixá-los com um calibre 38, enquanto o criminoso da favela tem a R15 de fato e ainda um fuzil Kalashnikov. Meus parabéns, senhores do PSOL. E já terminando aqui sobre a questão da falecida, que perdeu sua vida tragicamente, nós podemos concluir que o que aconteceu com o PSOL é aquilo que podemos afirmar da vida imitar a arte. No Tropa de Elite, nós temos um caso de ativistas de esquerda que são assassinados pelos seus próprios protegidos, digamos assim, ideológicos. E parece-me que o feitiço foi contra o feiticeiro, já que o PSOL passou anos e anos protegendo essa corja assassina, protegendo 60 mil assassinos por ano, e agora o PSOL está fazendo parte da estatística dos assassinados. Então, meus caros companheiros do PSOL, meus parabéns. Agora vocês estão sentindo na pele o que a sociedade civil inteira durante anos está sentindo. Mas mesmo assim, vocês são incapazes de terem uma sensibilidade ou uma consciência social no que diz respeito a esse sofrimento que já dura muito tempo com relação à sociedade brasileira. Então, meus amigos, fica para a próxima.